meus amores, saudades de vocês. Ontem a prof não gravou vídeo, mandei só uns vídeos educativos para umas atividades extras, né? Que não eram da apostila, tá bom? E vocês fizeram, gostei, a maioria já me mandou, tá bom? E hoje nós vamos para uma aulinha de geografia. Gente, então nós estamos aqui, nós paramos na página 81, né? Nós vamos ali para a página 182, reservatórios de águas superficiais e subterrâneos. Então, aí vai ter lá a ilustração de um poço, né? O que é um poço, professora? Um poço é uma forma que a humanidade encontrou de conseguir também uma fonte de água. Como que faz? O solo é perfurado, né, um buraco bem fundo, até atingir a água subterrânea, que é aquela aguinha, lembra que a gente conversou, que cai da chuva, penetra no solo e ela vai afundando na terra e vira é como se fosse um rio lá embaixo da terra, né, que são lençóis. Então aí até chegar nessa água, e dali essa água é retirada. Essa água muitas vezes é muito mais limpa, mais pura que águas dos rios, né, onde é jogada tanta poluição. Tá bom? Então, está todo o esqueminha lá para vocês de como funciona um poço artificial, que é uma forma também da gente obter água, tá bom? Aí, o que mais que tenho para falar sobre esse assunto, tá? Isso aí é na página 82 e 83. Na página 184 e 185, tá falando sobre a água virtual. O que seria essa água virtual? É a água que é utilizada em algum produto. Por exemplo, um tomate. Esse tomate foi necessário uma quantidade de água para ele florescer, para ele nascer, desde que ele era uma semente, tá? Então, esse nome que a gente dá água virtual. Eu acho que nem tem atividade sobre isso, mas tá lá a explicação, aí vai falar para uma planta, por exemplo, nasceu arroz, quanto de água mais ou menos eu vou gastar para um tomate, para uma batata, para um alface, tá bom? E aí fala ali também, tem uma parte muito interessante, que fala sobre a agricultura, porque a água a gente usa tanto na agricultura, né, para plantar os alimentos, a gente não tem como florescer alguma coisa, algum alimento sem a água, né, algum vegetal sem a água, ele necessita da água. Tanto é que, gente, ó, vocês podem reparar uma coisa bem legal, não tem na apostila, que é assim, quem já foi para outros estados, né, São Paulo, Paraná, esses lugares mais úmidos, as árvores são maiores, mais altas, né, mais lisas. E se a gente observar aqui o nosso cerrado, reparem quando vocês estão passando em algum lugar que tem árvores e matos, assim, perto da casa de vocês, ainda mais agora que tá na seca, que vocês podem observar bem que as nossas árvores, que é do cerrado, elas são mais baixinhas e os galhos mais retorcidos. Isso é porque é pouca quantidade de água que elas recebem. Então faz com que a árvore fique menor e os galinhos retorcidos, né? Porque como que fala? Ela economiza a água, né? Porque ela sabe que vai ter aquele período de seca, de escassez, né? Então tem essa característica bem típica do nosso bioma, né? Do nosso cerradinho, tá bom? Aí fala lá também na apostila, voltando a falar da água na agricultura, como que é desperdiçado muitas vezes a água na agricultura, com a irrigação, que eles usam muita água e acaba o quê? Não economizando, e a gente precisa economizar. Eles falam também na agricultura que eles usam muitos usam agrotóxicos, são produtos químicos para matar os bichinhos que vão lá comer as plantas. E aí o que acontece? E também fertilizante, que também é outro produto químico que faz com que a planta cresça mais rápido, fique maior. E quando ele é usado de forma inadequada, esses produtos químicos que não fazem bem para a saúde de ninguém, o que acontece? Ele fica lá na planta, quando vem a chuva, ele bate lá naquele veneno que tá na planta e cai no solo. E aí ele penetra no solo, e vai ser carregado para rios, pode penetrar no solo contaminando a água, né? Então tem que ter todo esse controle, né? Beleza. Aí aqui, tá falando aqui, eu coloquei aqui, curva de nível, terraços e plantio direto. Só para dar uma explicaçãozinha para vocês, mais ou menos assim, porque eu achei meio complicadinho ali na apostila o texto, né? Tá muito assim, não tá uma linguagem muito infantil. Então, vou explicar aqui bem certinho pra vocês, bem facinho, vocês vão ver como vocês vão entender tranquilo.
curvas de nível. É quando tem lá uma plantação, né? Ah, vou lá, a pessoa lá que tem o terreno vai plantar. O que ela faz para poder, aqui, né? Vou colocar aqui a nuvem que vai chover, aqui também uma nuvem que vai chover e aqui também uma nuvenzinha que vai chover e vai cair água no solo. A pessoa vem aqui e planta. Ela faz assim, por exemplo, aqui ela vai fazer os buraquinhos, ó, e ela vai plantar assim. Tá? Ó, fazer assim. Aí vamos supor, plantou aqui, plantou alface, né? Fez a plantação dela aqui. O que vai acontecer? Quando essa chuva cair, quando a chuvinha cair aqui, ó, na terra, como essa plantaçãozinha que tá em curvinha, quando ela tá em curvinha, a água vai cair aqui e não vai fazer isso aqui, ó, como se ela estivesse reta, ela não vai escorrer direto. Ela vai cair aqui, ó, e vai se espalhar, porque está em curva, ó. Tá vendo? Ela vai se espalhar por toda a plantação, aproveitando bem a água, tá bom? Facinho, não é? É isso que vai estar explicando lá na apostila, tá? Mas não tá de uma forma tão simples. O de terraço é o seguinte, eles têm, quando tem um terreno assim, ó, eu tenho o solo aqui mais alto, aí aqui ele vai ficando mais baixo, aqui ele vai ficando mais baixo, aqui ele vai ficando mais baixo, tá? Aí a chuvinha cai, aí planta, né? Planta aqui, planta aqui, planta aqui, planta aqui, né? Vamos supor que planta aqui também. Plantou aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma escadinha. Vou fazer a chuvinha vermelha, tá, gente? Só pra vocês entenderem melhor. Quando a chuvinha cai aqui, ela vai escorrer pra cá. E daqui vai escorrer pra cá, e daqui vai escorrer pra cá, daqui vai escorrer pra cá, e daqui vai penetrar lá no solo. Ah, professor, mas como isso pode ajudar a natureza? Por que isso aí é melhor? Por que não deixou reto e plantou reto? Olha só, se tivesse um pedaço aqui bem grande, né, e caísse bastante água aqui, o que acontece? E não fosse descendo assim em forma de escadinha, né, ela ficasse aqui parada aqui, essa água, o que ia acontecer? Ia fazer com que esse solo cedesse e caísse, entendeu? Sabe aqueles que a gente vê lá, que acontece bastante nas comunidades lá dos morros do Rio de Janeiro, que vem a chuva e o barranco desce, cai aquele monte de casa? É isso, o solo não sustenta e aí acaba deslizando tudo. E nessa forma aqui, a água vai escoando assim em forma de escadinha e evita esses deslizamentos de terra, tá bom? É uma forma legal também. E nós temos o plantio direto. O que é o plantio direto? Vamos supor aqui. Aqui eu tinha uma plantação, tá? Plantou lá retinho. O solo é retinho aqui, faz de conta, tá? O solo é retinho. Aí eu fui lá e plantei milho, tá? Plantei milho, faz de conta. Plantei o milho e aí lá, quando foi lá em janeiro, eu colhi o meu milho. Colhi. Depois que eu colhi o milho, ficou o restinho aqui dos pés de milho. E aí, eu não fui lá e passei um trator limpando todo o terreno de novo. Eu deixei aquelas palhinhas, aquelas folhas da plantação anterior minha no chão. Então, o meu chãozinho ficou cheio de restinho, de palha, de galinho, de folha da plantação anterior, tá? Ficou cheio aqui. E eu venho e planto por cima, tá? No mesmo lugar, deixo, não limpo aqueles resíduos da plantação anterior e planto outras coisas ali naquele terreno. O que vai acontecer? Como que eu uso isso em meu benefício, né? Em questão, em relacionada à água. A água que vai cair, ela vai chegar aqui, como esse chão tá fofinho por conta da palha, da folha seca dos galinhos ali, ela vai conseguir ficar como uma esponjinha, ela vai conseguir absorver essa água aqui e ficar como uma esponjinha, que se não tivesse essa palhinha ali para absorver ela, como se fosse uma esponjinha, um algodão, uma espuminha, ela ia ficar toda empoçada, ia virar um brejo, uma lama, entenderam? Então é isso, gente, vou postar lá na plataforma as páginas para vocês fazerem, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com a prof pelo grupo, beleza? Beijo!